Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa para aumentar teus ganhos. Se não me conhece, eu sou o Rafael Dalla, estou aqui com o nosso especialista em podcast, não, especialista em Salesforce e podcast já, né? O especialista em podcast eu deixo pra ti. Ariel Dornelles. E aí, Ariel, E como é aí, que tá? Dal, tudo Belezinha? certo? Tudo tranquilo. Ariel, para alguns avisos antes da gente começar. Bem lembrado. Avisar que a gente segue em estúdio home office aqui, um podcast direto da Casa do Areal em função das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, que é o escritório lá ainda não tá podendo receber lá o nosso podcast de novo. E pode ser que aconteça de ter algum barulho de carro passando, latido, um ronco de algum cachorrinho. O ronco é muito baixo, não vai aparecer aí, mas tem um cachorrinho que ronca aqui do nosso lado. Mas vamos lá, Ariel, a ideia de hoje é a gente fazer um episódio volume 2 aí, sobre as dúvidas do Salesforce, esclarecendo dúvidas. E a gente, hoje, a minha cola aqui tá um pouco mais selecionada, e eu já vi que tem muita coisa que eu não sei. Eu tenho começado sempre assim os podcasts, né? Porque chegou numa hora. Antes os assuntos eram mais comuns, agora tá ficando mais complexo. Por exemplo, nessa primeira pergunta que eu vou fazer, eu nem sabia que esse nome existia. Esse negócio aí. Esse nome existia dentro do Salesforce. Que é, o que é o Salesforce Pardot? Pardot? Pra quem entende de francês, claro. E como ele difere do Salesforce Marketing Cloud. Boa. Então, pela pergunta já tá sugerindo alguma coisa, né? Ele é muito próximo do Marketing Cloud. É uma ferramenta de automação de marketing. Só que a sutil diferença dele é que ele é voltado para B2B mesmo, né? Então, ele é preparado ali, as campanhas, as jornadas de comunicação, são canais um pouco mais restritos, se eu não me engano tem e-mail, SMS, ou menos canais, menos funcionalidades ali de comunicação, e ele é preparado para uma volumetria menor de dados, né? Porque quando a gente fala de B2B, eu não tô falando de direto para consumidores, que daí a gente tá falando de pessoas, né, CPFs, então, Sim. que daí são muitos, né, pode ter milhões, dezenas, centenas de milhões de clientes. Quando a gente fala do B2B, a gente está falando de Um número menor. Uma fatia menor, né, de empresas. Então, ele tem uma volumetria um pouco menor, né, nesse sentido. E aí, quando eu quero escalar mais e ter essa comunicação mais voltada para o B2C, eu vou para o Marketing Cloud. Só que a gente vê, tem muitas empresas, inclusive, que acabam utilizando mais o Marketing Cloud, porque ele meio que, o Marketing Cloud, vamos pensar assim, ele é um universo aqui e o Pardot é um universo dentro do Marketing Cloud. Um pedacinho dele. É um pedacinho, exato. Então, eu vejo uma tendência cada vez maior das empresas irem tudo pro Marketing Cloud, tanto que por isso que o Pardot não é tão comum, tão difundido. Tem algumas empresas que tem e tudo mais, mas a nossa maioria dos casos é casos de Marketing Cloud, né? Não é do Pardot. E hoje, como consultoria, tu acaba indicando mais ir pro Pardot do que pro Marketing Cloud. Não, é mais comum ir pro Marketing Cloud. Eu fiz a pergunta ao contrário, inversa, mas é isso aí. Mais pro Marketing Cloud do que pro Pardot. Exatamente. Tem um outro nome aqui que eu vi na pergunta e eu não sei, nem sabia que existia, mas quais são os principais benefícios do uso do Salesforce CPQ? O que é o Salesforce CPQ e os benefícios dele? Então, o CPQ, né, ele é um produto, ele surgiu como um produto ali da Salesforce, que é uma inteligência ali focada na parte de precificação, né? Então é Configure, Price and Quote, né? Que quer dizer que é conseguir fazer configurações de preço e cotações, né? Para tornar isso mais dinâmico. No Salesforce padrão, a gente já tem, aí o pessoal que não conhece muito CPQ vai pensar assim, pô, mas já tem, não tem? Que é a parte, eu já tenho cotações dentro do Salesforce, eu já tenho a parte de produtos e eu tenho a tabela de preços. Então eu já consigo ter uma certa parametrização de preços ali. Por exemplo, eu tenho uma tabela de preços que é o meu catálogo de preços de 2023, da coleção XYZ, sabe? E aí eu tenho os produtos ali e os preços deles. Então eu consigo, eu vou gerar uma nova cotação, uma nova venda, eu vou dizer qual é o catálogo de preços que eu tô me referindo e quais os produtos ele vai estar adquirindo. Beleza, fechou, daí ele coloca os preços dos produtos e soma, e eu tenho o montante da venda. Beleza. Só que quando eu quero algumas outras regras mais complexas, eu quero fazer algumas outras parametrizações, daí essa ferramenta, essa funcionalidade nativa, ela começa a
passar a deixar alguns gaps, né? Então, daqui a pouco, ou tu vai ter que customizar, e aí começa... Essa parte é bem sensível, tem clientes nossos que acabaram criando um core de precificação. Então, tipo, criei um meu sistema que eu vou precificar e aí eu só vou dizer pro Salesforce, ó, é esse o preço desse produto, é esse o preço. Então, foi toda uma customização, assim, só que isso envolve um custo de desenvolvimento, tecnologia e tudo mais. E caso tu não queira ter todo esse trabalho, queira delegar essa parte, tu pode ir para a parte de CPQ, que é o produto da Salesforce, onde ele já tem uma robustez maior de configuração. Então tu consegue já colocar regras mais específicas, até para dar descontos, margens, né, níveis de alçada e tudo mais, assim. Então ele começa a te dar um ferramental maior para tu poder deixar mais dinâmico essa parte de precificação da tua venda. Entendi. E ele funcionaria para, por exemplo, eu como cliente ter uma plataforma conectada com a ASR, por exemplo, onde eu vou ali e digo mais ou menos como é que é o meu pedido e ele ir personalizando, ó, Rafa, o teu pedido vai sair tal preço ou não? Não entendi. Não, no sentido assim, por exemplo, cara, eu vou comprar 10 unidades de caneca. E aí ele vai me dar ali um preço. Eu vou comprar 20 unidades de caneca. Ah, sim. Entendeu? Sim. Essa Entendi. Personalização de compra. E lógico, não só caneca, mas eu vou agregando produtos, vou mudando a condição de pagamento, de repente ele ir fazendo essa análise e personalização de venda pra mim. Ali. Exatamente. É através desse CPQ. É isso aí. Show. É isso aí. Show de bola. E um ponto importante é que o CPQ ele é um add-on do Salesforce. Então, tipo, não é um produto que... eu contratei o CPQ e uso em outro CRM, né? Ele é um add-on do próprio Salesforce. Daí, realmente, não... Ele tá plugado ali, sabe? Tu tem que estar com alguma nuvem, né? Do Salesforce e principalmente, né? De vendas, né? Sim, pra conectar ali, pra poder usufruir dele. Exato. Cara, e como que a gente faz para integrar o Salesforce com as plataformas de e-commerce? Cara, tem várias formas, tá? A primeira e mais simples dela é usar tudo Salesforce, né? Sempre o jabá, né? Mas assim, se eu tenho e-commerce Salesforce e Sales Cloud, a gente configura isso super fácil. Na verdade, poucos cliques já tá configurado. O Salesforce também tem e-commerce. Tem a nuvem, é a Commerce Cloud. Show. Então já fica o jabá aí do Commerce Cloud. Fora isso, né? Pô, eu tenho VTEX, eu tenho alguma outra ferramenta de e-commerce. Normalmente, essas ferramentas mais populares, cara, o Salesforce é o CRM número 1 do mundo. Então, essas ferramentas, todas elas têm um plugin que vai conectar. Que vai conectar com o Salesforce. Então, a sugestão já é daqui a pouco, pô, a tua conexão é mais simples ali, ela é, né, algo não tão complexo, vai pelo plugin. Baixa o plugin ali na App Exchange e conecta com VTEX, com outra ferramenta que tu usa aí de e-commerce. Caso tu precise algo mais complexo, que daí, cara, a gente vai começando a escalar níveis de empresa, maturidade de empresa, que daí, pô, eu tenho muito volume, eu tenho regras complexas, etc. Aí não vai ter como fugir de uma customização. Mas é integração via API, daí que a gente estava falando em outros episódios, é conectar, o Salesforce tem as APIs todas prontas já, nativas, e se tu quiser customizar, tu consegue criar a tua API customizada, e aí fazer a conexão do e-commerce com o Salesforce, fazer daí uma camada de integração, ou um sistema chama o outro diretamente, aí tem esses detalhes mais técnicos que a gente fala nos outros episódios quando a gente entrou na parte de integrações, mas basicamente tem esses formatos, né? O e-commerce da Salesforce, um plugin nativo, um produto ali que... Nativo não, um plugin customizado, mas que está na biblioteca de aplicativos, ou então customizar a integração via API. Sim. Eu acredito que a maioria deva ter já essa conexão muito... Eu confesso que eu já mexi bastante com e-commerce, mas eu nunca pesquisei sobre ali a questão de integração, mas é difícil de não ter, né? Mas e um ponto que eu digo assim é que é bem comum, normalmente as empresas elas caminham para um lado de customizar depois, porque os plugins, é difícil, não é que o plugin seja ruim, o plugin ajuda pra caramba, só que o teu negócio ele é vivo, ele vai mudando o tempo todo, então se tu depender do plugin ali, pô, eu preciso mudar uma coisinha aqui, que tá diferente, não é o meu, sabe, não tá fluido aqui pra mim.
aí tu tá travado, sabe? Claro. Por causa desse plugin. Então não, é uma caixa preta, tu não consegue mexer nele. Sim. Então, normalmente vai por esse caminho. Até aqui na SR, quando a gente fez algumas integrações, a gente não tem o e-commerce, né? Mas tô falando de outras integrações, que a gente usou o plugin nativo, foi legal. Conectei ele rapidinho. Perfeita experiência. Pra quem quer fazer o caminho, a jornada simplificada ali, funciona perfeito. A gente começou, cara, vamos começar a testar, vamos melhorar um pouco esse processo aqui e tal. A gente começou a ficar a esbarrar nessas limitações e já. A gente nem é uma empresa muito grande ainda. Sim. Ainda. Mas a gente já conseguiu. Por enquanto é só a maior do Sul. Não é a maior do Brasil mas ainda, né? tá subindo, tá subindo. E a gente já teve uma necessidade de customizar, sabe? De fazer integrações ali via API já. A gente pegar as ferramentas externas, conectar, entender o que as outras ferramentas têm de disponível ali nas APIs deles, que a gente consegue gerar sinergia, automatizar processos e tudo mais, né? Enriquecer de informações do nosso CRM. E aí foi a melhor coisa que a gente fez. A gente tirou esse processo e colocou um customizado. Eu consegui entender a outra ferramenta, ver tudo que era informação que eu tinha disponível, que eu conseguia absorver dela, e integrar e fazer o nosso processo fluir melhor, assim, sabe? Show. Cara, e quais são as melhores práticas para configurar e usar o Salesforce Communities? Eu esperei tu deixar pra não cortar o barato tu falar o Communities, porque o nome não é mais Communities. Ah, que sacanagem. É o Experience Cloud. Mas também é um nome bonito. Mas foi mais fácil de falar. Eu acho mais fácil Experience do que Communities. Que daí, né, é a nuvem de experiência. Então, essa é uma nuvem que normalmente quem contrata o Sales Cloud, Service Cloud, ele acaba vendo muito valor e colocando junto no pacote. Às vezes até a própria Salesforce incentiva isso com alguns benefícios. Vou te dar algumas licenças de Experience. Porque, cara, ali gera muito valor. Eu consigo criar comunidades, né, portais, comunidades de parceiros e de clientes. Então, isso gera um valor bem legal. Por exemplo, uma empresa que tem várias filiais, ou franquias, ou representantes comerciais, né, espalhados por aí, eu consigo fazer com que esse cara alimente meu CRM a partir desse portal, dessa plataforma, alimentando a mesma base, alimentando o mesmo CRM. Tá tudo dentro do mesmo banco de dados do CRM da empresa X, só que eu tenho isso espalhado e com um custo bem mais acessível, né? Então as licenças de partner, ter várias licenças administradores aquelas, ali, do Salesforce, eu vou ter licenças de Experience. Exatamente, exato. E daí eu tenho segmentados, eu tenho partner e customer, né, os tipos de licença, que daí é para os meus parceiros e para os meus clientes. Então, por exemplo, eu consigo criar um portal, que nem eu estava falando, um portal para os meus parceiros, onde eles vão fazer input das vendas, eles vão fazer input dos leads, etc. Eles vão trabalhar esses leads, e isso vai estar tudo alimentando o meu CRM. Sim, a mãe lá. Exato. E da mesma forma eu tenho um portal para meus clientes, para eu aproximar o meu cliente de mim. Então daqui a pouco o meu cliente tá insatisfeito com alguma coisa que eu preciso dar um atendimento para ele, dar um suporte. Cara, eu tenho um portal aqui, entra no teu portal, te cadastra, tu tem um login, né? Tu vai ter um login de acesso, tu vai poder daqui a pouco olhar todo o teu histórico com a minha empresa. Então, que produtos que eu já contratei, que serviços que eles já me prestaram. Daqui a pouco eu tenho um programa de benefícios. Aí a criatividade vai longe, sabe? Eu posso ter N coisas ali dentro. E então, mas o que gera valor bem rápido é essa questão de aproximar o cliente. Daqui a pouco me dá um feedback, manda uma pesquisa, bota algum dashboard, alguma coisa para ele acompanhar o trabalho que está sendo feito por ali. Isso dá uma percepção maior de valor da entrega, aquela questão da evidência de serviço. Então, por exemplo, que nem tu tem uma agência de marketing, né? Vamos acompanhar o projeto de marketing do cliente. Eu vou botar um portal onde ali tem todo o roadmap, todo o cronograma do que a gente vai fazer. Eu vou fazer aqui o estudo do ICP, público-alvo, etc. Vamos fazer, né? Eu tenho todos os passos do projeto. Cara, coloca isso no portal. E deixar ali pra ele. Exato. Interessante isso, é interessante. Então, já me deu umas ideias aí. Porque hoje eu não preciso montar, eu não tenho o portal, mas eu posso montar páginas, né, dentro do meu próprio site ali, fechadas, que ele pode ter acesso à documentação dele, exato, a várias coisas.
Isso. Então isso aproxima, né? Sim. Aproxima do teu cliente. A gente tem também ali na SR, hoje a gente ainda tá no MVP nessa parte ali, que é bem web to case, a gente usa, né, o Salesforce, mas a gente ainda não explorou a parte de experience. E é uma coisa que tá no nosso radar, no nosso caso aqui, né? Pô, daqui a pouco, o que o cliente pode fazer? O cliente ele contratou um time dedicado. É uma fábrica que a gente chama, time dedicado. Daqui a pouco ele consegue olhar ali o resumo de horas do mês. Pô, meu time, o time da SR trabalhou nessas demandas, esse tempo aqui, gerou essa fatura mensal pra mim. Pô, eu já posso pegar a nota fiscal ali, entendeu? Eu já posso fazer o pagamento. Ou então daqui a pouco eu quero fazer um downgrade da minha fábrica. Eu tenho um novo projeto, eu quero orçar um novo projeto, eu quero mandar, né, fazer alguma coisa. Eu consigo interagir tudo ali pelo portal. Então, isso tem um valor legal, assim, sabe? E olhando pro cenário de projeto, no meu caso, que eu usei o teu exemplo, mas no meu é a mesma coisa. Sim. Eu tenho um projeto com um escopo definido, com um cronograma, e tá tudo ali. Eu posso colocar isso tudo lá dentro daquele portal e o cliente acompanhar por lá também. Show. Cara, uma coisa que fica muito na minha imaginação quando a gente fala sobre essa questão do experience ali, e daí eu fornecer licenças para os meus franqueados, por exemplo, né? Essa experiência do usuário pro franqueado, quando ele vai acessar o sistema como se fosse o Salesforce mesmo ali, acessando um CRM exclusivo da loja dele, por exemplo, da franquia dele ali, onde ele vai conseguir interagir com todos os números dele. É isso? Basicamente a mesma coisa que o administrador lá em cima tem, lógico, talvez com mais ferramentas à sua disposição, mas pelo que eu entendo é isso, como se fosse um universo um pouquinho menor do mesmo CRM, da mesma experiência de usuário, assim. Exato, e ele é bem configurável, porque às vezes talvez fazer essa comparação com o admin pode gerar um receio para quem trabalha com Salesforce daqui a pouco, no sentido de que, cara, eu não quero que o meu representante veja tudo o que eu vejo, né, o admin. Ou quem tá na matriz, quem tá sabe? Então a gente consegue configurar os níveis de acesso. E aí, nos nossos clientes, tem muito esse cenário de restrição de dados. Por exemplo, eu sou a matriz e eu tenho um monte de franquias. Ou, né, lojas próprias, sei lá, eu tenho um monte de franqueados ali. E matriz, eu tenho acesso a todos os dados. Porém, o franqueado X não pode ver os dados do franqueado Y. Claro. Então eu tenho como configurar esse nível de acesso e deixar cada um na sua caixa. Sim. Só que todos estão alimentando a mesma base centralizada, que eu consigo ter uma visão holística, né? Usando uma palavra chique. Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa, porque a minha visão, tu sabe, sempre é do mercado imobiliário ali, né? E cada corretor, por exemplo, eu preciso ter um login, um usuário diferente para cada corretor. No caso de uma franquia, assim, eu vou ter meu time de vendedores lá dessa franquia. Eu vou ter que contratar licenças para esses vendedores específicas ou não? Eu consigo, dentro do Experience, criar esses usuários ali? Já tô pegando uma consultoria já. É boa. Assim, é que a tua pergunta eu acho que ela é a mesma. Tipo, os dois cenários são o mesmo no final, tá? Por que eu vou te dizer isso? O ideal é tu comprar licença para cada usuário. Por quê? Auditoria, basicamente. Sim, tipo, pra ter noção dos dados ali, né? E eu dizer assim, ó, cara, eu sei por exemplo, a carteira do Rafael Dalla, a carteira do Ariel, né? Nós somos dois corretores, eu tenho a minha carteira de clientes, tu tem a tua. Sim. Então, se eu tivesse um usuário unificado, eu não conseguiria ter essa distinção, né? Então, o ideal é cada um ter um usuário. E aí, dentro da Experience, a gente consegue cadastrar vários usuários para uma franquia. Então, e vários papéis, inclusive. Então, eu posso ter, por exemplo, da franquia, eu posso ter o gerente da franquia, e tem uma hierarquia ali dentro. Eu consigo ter essa hierarquia. Então, eu vou ter o gerente, o supervisor e o vendedor na franquia, beleza? Entendi. E aí eles estão numa hierarquia. Então o vendedor ele só vai ver os dados dele, o supervisor vai ver o de todos os vendedores, o gerente vai ver o de todos os supervisores e de todos os vendedores. Então, e cada um é uma licença independente da hierarquia que ele... Exato, cada um é uma licença, e é uma licença de partner community, que daí é um usuário parceiro. E daí por isso que eu falei que sim e não ali, eu deixo essa resposta meio estranha no início, porque tu vai ter que comprar licença, mas essa licença ela não tem o mesmo custo de uma licença Salesforce padrão que tu usaria na matriz. Tá? Vamos pra próxima então, Ariel. O que são... Esse daqui é novo também. Tá. O que são Salesforce Chatter e Quip? Tá. E como que eles podem melhorar a colaboração de equipe? Boa. Cara, legal.
Eu acho que tu até conhece, mas pelo nome talvez não. O nome eu não me É, lembro. mas o Chatter, ele é a ferramenta de colaboração. Ele é a rede social do Salesforce. Entendi. Ele é uma ferramenta bem legal de colaboração, de comunicação interna. Se tu for ver, é que eu não sei se tu lembra do visual do Salesforce, mas toda a tela, lead, eu tô no registro de um lead, eu tô no registro de uma oportunidade, de uma conta, né, de um cliente específico, qualquer coisa assim, eu tenho por padrão o Chatter na tela. O que esse Chatter é? Basicamente é tipo uma rede social. Então eu posso fazer menções, eu posso marcar, por exemplo, eu dizer que esse lead aqui ele quer falar contigo, tá? Com o Rafael Dalla. Então eu boto assim, ó. O lead mencionou que quer falar com você, @Rafael Dalla. E aí tu tá logado no Salesforce, tu tem o teu usuário, vai receber uma notificação, aí tu vai conseguir acessar aquele lead lá e falar com ele. Entendi. Então, tô dando um exemplo meio bobo aqui. Sim. Mas qualquer informação e ele fica num formato de timeline. Então, quer registrar alguma coisa, alguma interação que tu falou com ele, alguma informação ali pra manter. Um Slack, um Discord, assim. Isso. E aí ele fica ali dentro daquele registro. Então, se eu falei dentro de uma oportunidade, vai ficar todo o registro na oportunidade. Se eu registrar dentro do account, ele vai ficar dentro do account, entendeu? Então, ele fica como uma timeline ali, um registro, um histórico ali de informações relevantes. De comunicação e tudo Show. mais. E o Quip? O Quip junto, né? O Chatter e o Quip, eles são ferramentas ali de produtividade, de comunicação e colaboração, né? O Quip, no final, ele é um produto ali, né, fazendo analogia ali, é o Drive da Salesforce, né? Então, tu consegue compartilhar notas, documentos, planilhas e outras coisas ali para facilitar a colaboração do time. Entendi. Rariel, e o que é o Salesforce Health Cloud e quais são as empresas que ele é recomendado? Boa. O Health Cloud é um produto da Salesforce, uma nuvem, voltada para a gestão do relacionamento com o paciente, e não com o cliente, né, no caso. Para hospitais, assim. Então ele atende a área da saúde mesmo, né? Hospitais, clínicas médicas e por aí vai, né? Então fazendo todo esse... que envolve esse atendimento ao paciente, até a visão 360 do paciente, o histórico de atendimentos, o histórico, ou até agendamento de consultas, receitas médicas e tudo mais, né? Medicamentos. Então ele é um CRM, né? Ele é uma visão 360 voltada para a área hospitalar, a área médica ali, a área da saúde. Focado, daí ao invés do... Ainda é o cliente, né, que tá no centro, mas o termo cliente muda para paciente. Então tem, né, toda uma customização, vou dizer assim, dentro do Salesforce, que isso foi empacotado num produto para atender esse tipo de empresa. Entendi. E ele facilita a questão de comunicação entre as áreas, ele também tem essa visão omnichannel do paciente ali, para todo lugar que ele vai, acompanha aquele histórico. Isso tudo é plugável, né? Então tu consegue sim utilizar, por exemplo, a parte de service, de atendimento, ainda plugada junto com a nuvem do Health, né? Então, daqui a pouco eu preciso dar um suporte posterior pro cliente, eu preciso fazer alguma comunicação, algum lembrete para ele, eu consigo integrar os canais, daqui a pouco fazer um lembrete via WhatsApp, sua consulta está chegando, né? E por aí vai, fazendo um lembrete de consulta e tudo mais. Então acaba gerando uma experiência bem bacana, voltada ali, né, para atendimentos, né, para esse tipo de cenário ali do paciente, né, no final. Oriel, e o que é o Salesforce Service Cloud Voice? E para que ele serve, efetivamente? O Service Cloud Voice, ele é uma funcionalidade de telefonia, tá? Então ele é integrado ali com o Amazon Connect, que é um produto ali da Amazon mesmo, para fazer telefonia, né, ferramentas de telefonia em nuvem. O que é isso, né? Poder fazer ligações, né, receber ligações, toda a parte de telefonia mesmo, eu conseguir transferir, fazer ligações de chamadas e tudo mais, isso tudo integrado dentro do CRM, né, dentro do Salesforce. E já conectado com a nuvem de service para dar um atendimento. Então, normalmente isso é utilizado para times de call center, saque e tudo mais. E essa é uma ferramenta, digamos, nativa, assim, é uma integração que a Salesforce tem com a Amazon, é a única funcionalidade que tem, mas, se eu não me engano, ela não está disponível no Brasil, inclusive. Posso estar desatualizado, até tem que ver se já evoluiu esse ponto. Aí aqui para os nossos clientes, eu acho que nenhum deles usa esse serviço,
da Amazon, eles utilizam outros provedores, né? Que foi o que eu comentei até no episódio anterior. Tem vários outros provedores de telefonia, né? Posso citar vários, a gente tem alguns... Não sei se cito nomes ali de Sim, provedores, mas... É, E quais são as vantagens de ter isso plugado ali dentro do Salesforce? Questão de gravação de ligação, velocidade do time tá. de Tem várias. marketing. Tem várias, porque daí eu tenho a parte de telefonia já integrado no meu CRM. E aí eu consigo fazer várias automatizações. Uhum. Então, por exemplo, no momento que o meu serviço de telefonia identifica uma chamada, eu consigo rotear ele pelo Omnichannel, por exemplo, e mandar ele para um agente de atendimento. E aí, para esse agente, no momento que eu tenho essa integração, eu mando a ligação, eu mando a voz para ele, mas eu também já posso mandar dados para integrar com o CRM. Então, no momento em que o Dala ligou para minha empresa e tá atendendo e fez toda a parte ali para chegar num atendente, no momento em que a telefonia me passa aqui a tua ligação, eu já consigo automaticamente abrir a tua tela Visão 360. Ah, show. Por exemplo. Show. Esse é um exemplo, né? Que a gente fez em vários projetos. Sim. Então, pô, tô recebendo uma ligação do Rafael Dalla. Aí eu tô disponível, o agente Ariel tá disponível. Cai pra mim, entra na minha tela aqui uma ligação, Rafael Dalla. Beleza, vou aceitar. Aí já cai a tua ficha aqui. Com todo o teu histórico, eu já consigo dar todo o andamento no atendimento pra ti. Interessante, isso é bem interessante. Fora outros recursos, daí esse que tu falou, por exemplo, de ter as ligações gravadas. Então, pô, até pra fazer daqui a pouco um coordenador, um gerente, alguma coisa, conseguir ver como é que está sendo conduzido o atendimento ou a prospecção, a parte da venda, fazer evoluir o time, né? Ver, pô, daqui a pouco tu consegue melhorar nisso e tudo mais, né? Então, tem todas essas funcionalidades, fora automações que a gente pode fazer. Depois, tabulação da chamada. Então, por exemplo, encerrou o atendimento, o cliente vai lá e diz, e aí, o seu atendimento foi resolvido ou não, já integra com o CRM, já dá uma nota para atendimento, então isso tudo fica registrado lá. Show de bola. E o que é o Salesforce Heroku? O Heroku, ele é uma plataforma bem bacana, assim. Normalmente os desenvolvedores Salesforce, eles têm uma certa afinidade com o Heroku, porque ele é uma plataforma bem prática para tu criar teus aplicativos, sabe? Para fazer POCs, fazer testes, até utilizar eles na prática mesmo, em produção também. Ele funciona quase como uma AWS ali para tu subir as tuas aplicações, criar APIs e tudo mais. Então, tu consegue rapidamente ali subir um ambiente escalável e aí ele já pode ser plugável de uma forma bem simples com Salesforce. Seja ele via plugin, também tem alguns plugins já que tu consegue fazer algumas integrações com o Heroku sem precisar usar Apex e desenvolver, né, com programação para fazer a chamada via API, quanto nesse formato customizado também. Então dá para fazer nesses dois cenários. Então ele é bem prático ali pro dia a dia do desenvolvedor. Entendi. Vamos lá, Ariel. E tem aqui também o Salesforce Mobile SDK. O que ele é e qual é a funcionalidade dele? Boa. Cara, o SDK, ele é um kit de desenvolvimento da Salesforce. Então, por exemplo, quando tu contrata o Salesforce, qualquer licença, tu já tem acesso ao aplicativo nativo da Salesforce, tá? Gratuito, ali tu consegue logar e tudo mais. Só que ele é meio standard, assim, ele tem aquelas funcionalidades dele. E caso tu queira começar a customizar ele, botar um pouco mais do teu branding ali, né, do teu aplicativo e tudo mais, e criar novas funcionalidades, o ideal é tu começar a desenvolver um aplicativo nativo. Só que daí, essa SDK ela serve para ser uma camada para facilitar a tua conexão e o uso das ferramentas, das funcionalidades do Salesforce dentro do aplicativo nativo que tu tá... Nativo que eu falo é na linguagem, tipo iOS ou Android, né? Sim. Então, tu tá criando algum aplicativo nessas plataformas, tu usa a SDK do Salesforce para poder chamar facilmente e fazer as integrações via API que já estão pré-desenvolvidas, né? Um canal de abstração, assim, onde ele facilita a tua comunicação com o Salesforce. Entendi. E aí, ali é bem bacana, tu consegue criar aplicativos bem customizados, com várias funcionalidades, sem duplicar a lógica lá do CRM, lá do Salesforce, porque tu tá usando a SDK, que ela é constantemente atualizada, ela tem correções e tudo mais. Entendi. Eu acho que essa parte de SDK é bem legal de aprofundar, daqui a pouco a gente pode até fazer um outro episódio só falando da SDK da Salesforce. Show de bola. Então, quando vê, a gente já pode puxar pro próximo episódio, porque hoje está chegando ao final. Cara, tem mais alguma... A gente conversou bastante hoje, a gente trouxe bastante coisa aqui pra esse episódio. Tem mais algum ponto que tu acha que vale a pena a gente ter falado sobre isso, pra gente trazer pra um próximo, ou
sobre essa parte 2 aí das dúvidas, das principais dúvidas. Verdadeiramente hoje, para mim, eu conheci um novo universo. Um novo universo do Salesforce. Quando a gente fala que é um ecossistema, é verdade, né? Sim, porque Não é à toa. normalmente a gente conversa sobre coisas mais populares, né? Mais usuais do dia a dia, mas tem muita ferramenta que eu nem sabia que existia, né? Nem tinha. E tem várias aqui que eu vi que a gente nem chegou a se aprofundar, que a gente separou para criar episódios mesmo. Salesforce Field Service, Salesforce Shield. Tem várias usabilidades aqui que a gente acabou não conversando. Eu acho que tem algum ponto. Queria falar isso ou não? Não, Tá acho bem que completo. foi bastante coisa, teve bastante perguntas e deixar pro pessoal aí, que daqui a pouco tem alguma pergunta ali que a gente não viu trouxe. ainda, não trouxe, e a gente pode investigar aí. Show de bola. Mandem aí nos comentários pra gente ir Bora. atrás. Se tu, então, assistiu esse episódio aqui, ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta que a gente não respondeu, deixa no comentário aqui embaixo, lembra de deixar teu like, se inscrever aqui no canal, favoritar o podcast na plataforma que tu gosta de ouvir um podcast. E se tu quer desbloquear o potencial do Salesforce aí na tua empresa, de repente quero saber se o Salesforce caberia para mim, como é que eu faço uma migração para o Salesforce do CRM que já não está me atendendo mais, entre em contato com a SR, eu ia dizer com a Salesforce, não, com a SR, que é uma parceira Salesforce, inclusive, a principal consultoria de Salesforce do sul do Brasil aqui, mais conceituada e mais indicada pela Salesforce. Para entrar em contato, Ariel, além do QR Code que tá aqui na tela. Boa. srconsulting.io é o nosso site, também o arroba é o mesmo, srconsulting.io. Se quiser me seguir, falar comigo ali, dar um feedback do podcast também, pode me chamar no LinkedIn, Ariel Dornelles ou @Ariel Dornelles. Fechou então. Lembra de deixar teu like e até o próximo episódio. Valeu!